Aleluia. Irmãos, hoje é um dia muito especial por muitos fatores, principalmente porque hoje é o dia da ceia do Senhor. Você sabe, Jesus fez muitas coisas aqui na terra. Jesus, ele curou cegos, caminhou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, mas houve apenas uma única coisa que ele desejou ser lembrado. Você sabe, Lucas 22, o apóstolo vai dizer que estavam todos reunidos, os 12 apóstolos, e o Senhor diz que, agarrando o pão, ele disse: vocês farão isso em memória de... Jesus queria ser lembrado, mas no aspecto da sua morte. Porque é através da sua morte que hoje nós temos paz com Deus. É através da morte dele que nós não seguimos uma religião com 613 leis, senão que a gente segue o nosso Salvador. Se nem a morte o venceu, se ele, como o autor de Hebreus 12 vai dizer, ele é o autor e consumador da nossa fé, isso nos dá esperança, porque se ele começou, ele vai terminar. Ele não deixa nada pela metade. E você é uma obra de Deus também. Amém? Então ele não vai deixar a sua vida incompleta. Aquele que começou, ele vai terminar. Amém? Você crê nisso? Mas eu vou deixar essa porção para o final. Amém? Aleluia. Você sabe, essa semana também é importante porque nós vamos ter a nossa, finalmente, tão esperada, Conferência da Vinha Internacional. Aleluia. Aleluia. E de verdade é muito esperada. Eu costumo dizer, eu amo a Conferência dos Radicais Livres, né? Tem que gostar, né? Sou representante. Mas eu amo de verdade, eu amo os jovens, mas eu vou te falar que eu espero mais por essa. Mas não avise uns jovens, tá bom? Mentira, tá todos jovens aqui. Mas deixa eu te falar algo. Essa conferência ela é muito especial e hoje, no começo da palavra, eu quero ministrar sobre isso. Mas eu creio que, mais do que qualquer coisa, tudo que Deus fez aqui na terra, Ele fez através de um aspecto. E esse aspecto chama unidade. Fala comigo, unidade. Deus, Ele estabelece todas as coisas a partir do princípio da unidade. Deus é Deus Pai, Filho e... Nós somos carne, alma e Espírito. Uma criação que é um reflexo do Criador. Amém? Você crê nisso? E Deus, Ele é tão extraordinária a maneira com qual o Senhor faz as coisas, que a palavra vai dizer que o Espírito veio convencer sobre o pecado, a justiça e o juízo, apontar o Filho. E o Filho veio, a palavra vai dizer, para não fazer a sua própria vontade, senão que fazer a vontade do Pai. E o Pai, Ele criou o Filho para ser o autor e consumador da obra da redenção. Ou seja, não há egoísmo na obra, na criação, no Senhor. Ele manifesta a sua bondade em 3 porções, amém? Amém? Aleluia, aleluia. Então existe uma unidade. Essa conferência é a única oportunidade onde nós reunimos todo o corpo. Nós somos 4 igrejas aqui, Zona Norte, Capital Federal, Madeiro, São Fernando. É Zona Norte, né? Faltou uma, me perdoe. Vixe, Madeira já falei. Bom, e tem La Plata também, amém? Então é o único momento onde nós podemos reunir toda a igreja, toda a congregação. E algo que é muito importante, irmãos, eu estava aqui reunido com o pastor Aloysio alguns meses atrás, e algo que me marcou muito foi o pastor Tiago. Ele fez um vídeo apresentando os nossos números, que não são números, são pessoas, né? E eu me dei conta da relevância que nós temos aqui nesse país. Somos mais de 500 irmãos esparcidos pela grande Buenos Aires, fora o Uruguai. O Senhor nos deu tanta relevância pela graça, favor e merecido, que hoje nós temos a oportunidade de alcançar outros lugares, como por exemplo o Chile, como por exemplo Bolívia, amém? Então o Senhor tem basicamente aumentado nossa tenda, amém? Então eu quero te dizer que é muito importante. O profeta Amós, ele vai dizer, em Amós 3:3, ele vai levantar uma questão muito importante. Ele fala, pode 2 pessoas caminharem juntos sem ter um acordo previamente? 2 pessoas andarão juntos se não estiverem de acordo? Eu quero te fazer essa pergunta, é possível 2 pessoas no mesmo caminho, no mesmo propósito,
mas completamente sem acordo mútuo? Eu tenho um nome para isso, é caos. É caos. Se uma pessoa pensa de uma maneira e outra pensa totalmente diferente, eu tenho um nome para isso, é caos, é briga. É basicamente, você já viu cabo de guerra? É duas pessoas competindo para ver quem puxa mais forte. Jesus ainda vai mais profundo, ele vai falar que casa dividida não avança, reino dividido não prospera. Está em Lucas capítulo 11, versículo de número 17. Eu vou falando, mas tem as referências. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será? Fala mais forte, será? E uma casa dividida contra si mesmo? Não tem como. Você sabe, a conferência da vinha, ela é um momento onde estamos unidos. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Coríntios, tem muitas exortações. A igreja era um caos, mas a primeira advertência foi: eu soube que vocês não têm unidade entre vocês. Eu percebi que há desavenças entre vocês. Eu rogo, irmãos, para que vocês falem o mesmo, pensem o mesmo e tenham o mesmo parecer sobre as coisas. E isso se chama unidade. Num casamento, se uma esposa pensa de uma maneira e o marido pensa de outra, vou falar a palavra de novo: caos. É um caos. Na igreja a mesma coisa. Por isso que a mulher sempre está certa. Só minha esposa falou amém. Você está me entendendo? Então, irmãos, é um ambiente de unidade. Somos parte de um mesmo propósito. Estamos reunidos embaixo de uma mesma autoridade espiritual. Que poderoso, né? Você, talvez, assim como eu, não tenha noção da dimensão daquilo que a gente está vivendo aqui. Eu não estou aqui desde o começo, mas fazem mais ou menos 6, 5 anos que eu estou aqui. E tem muitos irmãos, porque eu já vi as multiplicações das igrejas, e tem muitos irmãos que eu não vejo há muito tempo. Eu cultuei com eles, eu fiz cursos com eles, e é uma alegria imensa revê-los. Sim ou não? Então, é um ambiente de tanta unidade. Quanto tempo que eu não vejo você? O que está acontecendo com você? Vi que você está liderando uma célula, vi que agora você está quase se casando, amém? É precioso ver como a igreja cresce, porque, irmãos, João 15, a palavra vai dizer que Ele é a videira principal, e nós somos os ramos, e no devido tempo, os ramos que estão em Cristo, enxertados em Cristo, eles não frutificam? Não, eles dão muitos frutos. E de tempos em tempos vem, corta, para que gere cada vez mais frutos. Presta atenção, nós estamos crescendo, não pela força dos nossos braços, senão pelo favor que Deus derramou sobre a nossa vida e sobre a obra aqui nesse lugar. E crescer é um aspecto de estar em Cristo. Você crê nisso? Amém? Faz sentido para alguém? Amém? Aleluia. Deixa eu te falar, eu quero começar a ministração de hoje falando que esse semestre nós começamos a full, né? Então, primeiro tivemos as 40 horas de jejum. Você percebeu, se deu conta que estamos no mesmo lugar, né? Todos endividados. Aí depois fizemos nossas primeiras rondas de impactos com Deus. E aí já começamos o parcelamento da dívida, né? Quem levou ao menos uma pessoa para o encontro? Levanta a mão. Aleluia. John só deve 50%, Yasmin deve 70%. Claro que não, Gui. O pastor falou que a gente vai pagar a dívida lá na quinta, lá no batismo. Exatamente. Acompanha ele, deixa a ovelha perder, não. Segura ele até o final. Amém? Agora estamos na semana da conferência da Vinha Argentina. Essa conferência é a data mais importante do ano, irmãos. É a data mais importante do ano. Como eu disse antes, é a única data que nós reunimos toda a igreja, mostra a nossa unidade, e vocês viram. Irmãos, unidade é tão importante ao ponto que em Gênesis Deus conta que uma construção foi feita na terra, que se chama Babel. Como se chama? Sabe o que Deus faz, irmãos? Ele elogia Babel. Não, Gui, não está na Bíblia não, está na Bíblia. Ele fala: irmãos, uma coisa eu tenho que valorizar, vocês são unidos. Para fazer o mal, mas são unidos. Educação positiva, né? Algo vocês estão certos. Você entende o que eu estou falando?
Então, o que o Senhor fez em Babel foi dizer que eles estavam certos no aspecto da unidade. Eles falaram assim, basicamente Deus estava falando, se unidos vocês conseguem fazer algo tão grandioso, que pena que é para o mal, mas eu quero mostrar o aspecto bom que é a unidade. Irmãos, a palavra de Deus, Jesus, falando para Pedro, fala que a unidade ela é tão poderosa que nem os portões do inferno podem prevalecer. Em outros aspectos, de outra maneira falando, quem vai impedir a ação da igreja? Os portões do inferno não prevalecerão diante da sua igreja. O que é a igreja? É a união de muitas partes de um corpo. E ele é o cabeça. Aleluia? O terceiro aspecto que eu quero falar é sobre demonstrar força, já que podemos ver de maneira evidente que ano tras ano nós crescemos. E ficamos mais rápidos, ficamos mais fortes e mais sólidos. Amém? Aleluia. Conferência, irmãos. A palavra conferência, se eu fosse traduzir para o nosso idioma, seria conferir. Então, todas as vezes que nós fazemos conferências, é basicamente para ver. Ver o quê, Gui? Fazer ajustes, inspirar, ver a qualidade da nossa obra, dar rumo para próximos passos. Você sabe, ano passado o pastor Naor esteve aqui conosco e ele falou uma frase muito impactante. Ele disse que todos os lugares pelo qual ele passa, ele dita um final de um tempo e um começo de um outro tempo. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida que assim como o povo de Israel, você nunca mais verá os seus inimigos. Você vai cruzar o Mar Vermelho e você nunca mais vai ver as coisas que têm afrontado a sua vida. Amém? Você recebe? Aquele que recebe, levanta a mão. Como aquele que recebe. Amém? Quero declarar, essa conferência vai marcar um antes e um depois. Antes do Mar Vermelho, eles eram escravos. Depois eles foram liberados. Amém? Você recebe isso pela fé? E o último aspecto é que essa data é uma data onde nós recebemos homens de Deus. Irmãos, eu não sou muito de fazer um parâmetro não, mas esse homem, ele é homem de Deus mesmo. Se tivesse um checklist ou uma lista assim dos homens de Deus assim da videira, ele top 3. Top 3. Irmãos, eu não sei se você sabe, existe uma reunião chamada Global Kingdom. Essa é a reunião onde os maiores pastores com as maiores igrejas do mundo se reúnem. Ele simplesmente pregou nessa reunião. E você sabe, desde que eu cheguei aqui, desde que eu comecei minha caminhada cristã, me foi apresentada uma cadeira. Se chama cadeira do aprendiz. E desde que eu cheguei, eu sento nela, porque eu sei que sempre tem algo novo para eu aprender. E aquele que escuta, porque a fé vem aquele que escuta, recebe. Esse homem tem unção. Quem vai receber a unção dele? Ano passado tivemos uma conferência aqui chamada Prosperar. Veio um homem de Deus aqui, irmãos. Pastor Washington. E cada coisa que ele falava, você vai prosperar, eu levantava as duas pernas, as mãos, eu recebo. Ele falava, eu recebia, ele falava, eu recebia. Porque eu queria receber a unção. E a unção vem por transferência. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse para o seu filho na fé? Reaviva os dons, o qual eu te dei por imposição de mãos. Vem pela fé, eu escuto e eu recebo. Amém? Você crê que isso é uma verdade da parte de Deus? Esse ano vai ser poderoso. Essa semana, irmãos. Eu até me ofereci, eu falei, eu vou buscar. Pode alugar um carro, eu vou dirigir. Chamei meu amigo Lucas. A gente vai lá, vou receber a unção desde o aeroporto. Falei, pastor, pode falar, seu servo te escuta. O que você precisa? Estou aqui para te servir. E aquele que serve também recebe. Amém? A palavra de Deus diz que Eliseu lavava as mãos do profeta e recebeu honra. Amém? Aleluia. Bom, eu mostrei alguns dos motivos pelos quais eu quero te motivar que você vá na conferência. Irmãos, deixa eu te falar algo da parte de Deus. Existe uma história de uma mulher chamada Esther. Essa mulher, ela recebeu uma oportunidade de se colocar diante do rei Assuero. Sabe o que aconteceu? Ela se tornou a rainha. Deixa eu te dar uma chave espiritual. Olha para mim, não se desenfoque. Deixa eu te falar uma coisa. Não menospreze uma noite na presença do rei. Porque pode mudar tudo. Você pode pensar que é uma frase de efeito, mas às vezes Deus demora muito tempo para fazer algo num instante. Talvez o seu instante é essa semana. Talvez aquilo que você tem orado, perseverado, lutado, chegou.
Não é isso que diz Zacarias 9:12, que somos escravos da esperança. Escravos da esperança. Essa esperança não nos vai defraudar. Essa esperança em Cristo Jesus, ela não nos envergonha. Irmão, creia nisso, em nome de Jesus. Agora eu quero aproveitar essa temporada para eu poder te ensinar um princípio que se aplica para agora e naturalmente para depois. Quem quer ouvir? Amém? O princípio é o título da mensagem. Gui, você nem começou a mensagem? Deus me ajude. O princípio é o princípio é todos. Fala comigo, todos. E o texto básico que eu quero usar está em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. A palavra de Deus vai... Pode voltar um versículo mais? A partir do 3, por favor. Isso é bom e agradável diante de Deus. O nosso... Fala mais forte. Pode passar. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a conhecimento da verdade. Quem é a verdade, o caminho e a vida? Fala bem alto. Jesus é a verdade. Então a palavra vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que ele deseja do fundo do coração dele que todos conheçam acerca de Jesus. É isso que a palavra vai dizer. Então o que eu estou te dizendo hoje é que o Senhor tem um aspecto, um desejo no coração. E qual que é o desejo? De que todos sejam alcançados. Irmãos, esse princípio é muito difícil. E eu sei que às vezes indiretamente nós ensinamos algo diferente. Gui, misericórdia. Deixa eu te explicar, tenha paciência comigo. Você sabe que muitas vezes nós temos limitações de lugar. Você sabe, 40 horas de jejum nós tivemos que fazer um link de inscrição. Porque não entravam todos. Glória a Deus por isso. Vamos para um lugar maior, né? Em nome de Jesus. Lugar para 1.500, em nome de Jesus. Que o Senhor nos favoreça. Mas o que eu quero te dizer é que muitas vezes nós falamos, não entram todos. Mas agora eu quero te dizer outra boa notícia. Entram todos. É um lugar que comporta 1.000 pessoas. Amém? Então agora eu quero te motivar a que você vá com toda a sua casa, com toda a sua célula, com todos. Deixa eu te dar um exemplo. Você tem a sua célula, eu sei que não acontece aqui, só acontece nas minhas células. Lá no Grex tem 10 pessoas. Quantas pessoas vão à célula? 6. Toda semana segue 6 pessoas, 6 pessoas. Eu sei que nenhuma célula aqui passa isso. É 100% do Grex. Só verdinho no Grex, né? O discipulado de vocês ama. Quem recebe? Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. E com o tempo nós nos acostumamos com a maioria. Porque com todo respeito, é melhor 6 do que 0. Esse é o princípio do otimismo, né? Mas nós não caminhamos segundo o otimismo, nós caminhamos segundo a fé. E você sabe, existe o princípio de Deus, que está escrito em 1 Timóteo, que é o princípio de todos. Essa palavra todos, irmãos, vem de um grego chamado paz, P-A-S, significa todos. Paz no grego significa todos, todos é todos. Você está me escutando? O que eu estou te dizendo é que quando o apóstolo Paulo e a Bíblia nos ensina que ele deseja que todos estejam, é porque literalmente não é alguns. Irmãos, com todo respeito, é muito fácil você subir uma lista toda sexta ou toda terça para que as pessoas estejam na sua célula. Existem pessoas que você já conta, o núcleo da sua célula você já conta. 6 pessoas eu garanto. E as outras 4, o que eu faço? São aquelas ovelhas que de Lucas 15, que eu tenho que deixar 6 e buscar. Porque as 6 que sempre vão não nos dão trabalho. Agora as que dão trabalho são aquelas que não vão. Então qual que é o centro do nosso trabalho? É buscar até que a casa seja cheia. Você está me entendendo? Essa é a maneira de que Deus se move. Eu sei que de maneira indireta, muitas vezes nós não podemos comportar a todos, porém não é o caso dessa temporada. Essa temporada nós queremos todos, porque essa é a maneira de pensar de Deus. Aleluia! Nesse aspecto de 1 Timóteo, a palavra vai mencionar todos, e todos é todos, não tem muita explicação. Não... Mas eu vou entrar um pouquinho nessa palavra, porque essa palavra no todos é basicamente individualmente cada um. Todos são importantes. O Senhor deseja fazer com todos. Imagine, irmãos, eu quero te dar um exemplo. Imagine você é uma mãe, um pai, e você mandou 5 filhos para a escola, e você espera na sua casa e só chegam 4. Você está satisfeito? Sim ou não? Você se contenta com os 4? Claro que não.
Da mesma maneira, Jesus contou a parábola da ovelha perdida. O pastor deixa as 99 para buscar a única que se perdeu. Deus não se move pela maioria, ele se move por aquele que está perdido. E com todo respeito, já fomos esse perdido, não? Não somos mais. Somos o pastor que busca agora. Agora as coisas se invertem. Amém? Você está prestando atenção naquilo que eu estou te falando? Inclusive, quando esse é o mais frágil, quando esse é o menor. Na verdade, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para aniquilar aquelas que pensam que são. Geralmente, Deus não escolhe os mais fortes, Deus escolhe Davis. Aqueles que nem foram cogitados pelo profeta, nem pelos seus pais, nem pelos seus irmãos. Essa é a loucura do evangelho. Deus escolhe aqueles que não são. Tem alguém que não é aqui? Tem alguém fraco aqui? Porque é quando nós somos fracos que Ele é. Aleluia. Todos importam, todos são amados, todos são chamados. Eu quero ilustrar isso de maneira muito simples, através de uma parábola que Jesus conta, está em Lucas capítulo 14, versículo de número 16. Preste atenção, quero te contextualizar o que está acontecendo. Jesus conta, você sabe, parábolas são histórias. Costumo dizer que um bom professor não é aquele que pega algo complexo e torna impossível, que geralmente acontece na faculdade, né? Você vai para a aula aprender, você sai pior. Você desaprendeu o que você tinha aprendido antes. Um bom professor, um bom mestre, porque Jesus era um mestre da lei, conhecedor da palavra, ele transforma algo complexo em algo simples. E a maneira pelo qual Jesus usava para transformar algo complexo em simples era por meio das histórias, das parábolas. Todos nós, de maneira indireta, somos contadores de história. Eu tenho muitas histórias no meu acervo. Amém? Então Jesus contava histórias para pegar algo eterno, muito difícil, e contextualizar para que nós pudéssemos entender. Você está prestando atenção no que eu estou te falando? Jesus respondeu, contando uma história, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. O Senhor organizou uma festa, e nessa festa ele começou a convidar muitos. E o mais interessante é que tudo já estava, que delícia, né? Ser convidado sem ter que levar 1 quilo de carne, sem ter que levar nada, de graça, de free. Deixa eu te contar um segredo, a conferência é de graça. Está tudo pronto. Você só precisa ir. Nunca vi isso em 6 anos. Primeira vez, e eu quero que você entenda isso, que é um presente de Deus, é literalmente o que está acontecendo aqui. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Recém limos isso. Pode passar. No versículo 18 diz: eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O segundo, ele vai dizer o seguinte, próximo versículo, 19. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. E o último, ainda outro, disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Irmão, esse aqui, ele tem meu coração. Me casei esse ano. Esse aí, ainda bem que Deus não sou eu, né? Mas esse aí eu passaria um pano aqui, ó. Tadinho, 3 anos de corte. Precisa aproveitar, né? Fica a deixa aí para quem está relacionando participar do nosso curso. Eu e minha esposa vamos estar ministrando, mas o foco não é esse. É só uma propaganda. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. São 3 desculpas. Quantas desculpas? 3 desculpas. Irmãos, vamos entender o que está acontecendo aqui? A primeira desculpa é: não posso, tem que ver uma propriedade. Pelo amor de Deus, quem é que compra algo sem ver antes? Uma propriedade. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. Ou o cara é muito rico, ou realmente é uma desculpa. O que você acha? É uma desculpa. O segundo aspecto é: preciso comprar, comprei e preciso ver 5 juntas de bois. Irmãos, eu não sei quantos são aqui do interior, mas ainda que o boi é de raça, o gado é de raça,
Eu preciso ver se ele está desnutrido, se ele está alimentado, se ele está num aspecto bom, se ele está doente, sim ou não? Você entende o que eu estou te falando? Quem é que compra 5 juntas de boi sem ver antes? Não faz sentido. Sim ou não? O que mais parece fazer sentido é o terceiro. Porque ele havia se casado. Por isso não pôde ir. Esse convidado tem a desculpa mais legítima. Recém-casado, provavelmente estava no tempo de lua de mel, aleluia, muito poderoso. Ainda assim, o Senhor da festa, olha o que ele vai dizer. Volta para o versículo, por favor. Pode passar. 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou... Fala mais forte. Ficou... E ordenou ao seu servo, vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Ou seja, estava tudo pronto. Ele havia feito tudo. Havia um banquete. Você sabe, existe uma promessa da parte de Deus, que eu carrego na minha vida, mas eu quero liberar sobre a sua vida, é que o Senhor tem uma mesa preparada para você diante dos seus inimigos. É como essa cadeira vazia. Você só precisa tomar posse e sentar. Existe um banquete. E esse banquete está disponível. Amém? E você só precisa tomar posse. Você precisa reconhecer. E você vai ter tudo isso diante de você. Você crê nisso? Aleluia. Então o problema, irmãos, nesse contexto, o dono do banquete não ficou contente com tais desculpas. Essa é uma reação geralmente muito diferente das nossas. Porque quando uma pessoa da sua célula falta o culto, o que você fala para ela? Não, tudo bem, semana que vem tem outro. Quando ela falta a célula, você fala, não, beleza, semana que vem, no mesmo horário, no mesmo lugar, vem, fique em paz. O que acontece conosco? Nós entendemos, não tem problema, em breve terá outra oportunidade. Foi isso que o Senhor disse? Em breve terá outra oportunidade, outro banquete? Não foi o que o Senhor disse. Porque não havia. Explica melhor, eu vou te explicar melhor. Você sabe, nós não temos a capacidade de saber se Jesus volta agora, amanhã, depois da manhã. Gui, mas faz mais de 2000 anos que estamos esperando. Mas à meia-noite, ao último soar, ele regressará. E bem-aventurados são aqueles que são prudentes e vigilantes. São os dois aspectos das virgens, não é assim? De Mateus? Então Mateus ele vai dizer que havia 10 mulheres, 5 eram prudentes e as outras 5 imprudentes. Qual era o aspecto da prudência? Estavam ansiosas esperando o noivo. Então o que eu estou te dizendo é, e se não houver outra oportunidade? Se acabar? Como é que você pode prometer isso para alguém? E existem coisas, irmãos, que ainda que Jesus não volte, certas experiências não voltam. Existem experiências que é o ambiente, o lugar, e já está. Acabou. Não tem como regressar. A unção foi liberada. Você estava, você acessa. Você não estava, tchau, não recebe. Você sabe, isso passou com Tomé. Quem conhece a história? Estavam todos reunidos, Jesus cruzando as paredes, ressurreto, como em espírito, e disse, Shalom, que a paz esteja com vocês. E o que aconteceu? Era um domingo, Tomé não estava. Tomé chegou, falou assim, e todos falaram, Jesus estava aqui. Não creio, só quando eu colocar o dedo no furo do pulso e cruzar, eu vou crer que é Jesus. E é tão gracioso, Jesus é tão bondoso que ele depois vê Tomé e fala, pode pôr o dedo. Jesus era um brincalhão, né? Pode pôr o dedo, vem ver que é verdade. Irmãos, nós não somos gerações de Tomés. Nós estamos em todos os lugares onde há a presença de Deus. Você sabe, a vida é como estar dentro de um trem. E esse trem está em movimento. Essa é a correnteza da graça de Deus, a correnteza do propósito de Deus. Você está em movimento. Mas existe um segundo tipo de pessoa, ele está de fora vendo o trem se mover. Quem seremos nós? Aqueles que estão no centro do mover de Deus ou vendo o mover passar. É forte, né? Quero te convidar para que você esteja dentro do trem. Às vezes é meio estreito, sabe? Você tem que se apertar um pouquinho, mas te leva à vida. Não é isso que Jesus fala, que existe 2 caminhos e 2 portas? Uma é estreita, apertado, mas leva à vida. Amém? Eu creio que diariamente,
coisas como, não tem problema, em breve terá outra oportunidade, um banquete como esse. Geralmente nós falamos sobre isso, porém o problema é que isso não é verdade. Não haveria outra festa semelhante àquela. Se alguém, por alguma desculpa ou razão legítima, não fosse, nunca mais teria a oportunidade de provar o que o Pai entregou o justo naquele dia. Você sabe, Jesus dá para você a abundância da graça e o dom da justiça. Você percebe esses dois aspectos? A abundância da graça. Todos os dias a misericórdia e a graça se renovam. Todos os dias existe favor, graça, bondade da parte de Deus, os céus estão abertos. Mas existem dias, irmãos, que nós nos colocamos dentro do centro da unção, existe peso de glória. Gui, mas você está falando algo que eu não concordo, porque você está dizendo que eu preciso ir para uma conferência para receber algo de Deus? Não. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que você determina o quanto você vai receber. Segundo a Reis, a palavra vai dizer que Eliseu, chegando na casa da viúva, ele olha para ela e fala assim, ela fala, só tem azeite. Ele falou, tá bom, então você vai sair, você vai recolher vasilhas, e essas vasilhas eu vou multiplicar o azeite. A palavra de Deus, eu não tenho tempo para dizer, mas a palavra de Deus vai falar que o azeite cessou quando as vasilhas haviam terminado. Deixa eu te falar uma coisa, só vai terminar a unção na sua vida quando você parar de pôr vasilha. Cada vasilha é uma área da sua vida. Você é o principal limitador. O que tem a ver com a conferência e com o culto? Você pode receber muito no culto, mas tudo depende da sua expectativa. Por aí você vem ao culto como se você fosse na venda. Você trata algo extraordinário como ordinário, mas você vai para a conferência com uma santa expectativa. E quando você vai com uma santa expectativa, são como vasilhas. E o que o Senhor faz? Eu vou multiplicar. Então deixa eu te falar, você que vai para a conferência, em nome de Jesus, todos iremos. Eu quero te dizer, o maior limitador do quanto você vai receber é você mesmo. O Senhor não vai cessar azeite enquanto você estiver colocando vasilhas. O que são as vasilhas? São as áreas da vida. Quais áreas da sua vida você está precisando de azeite? Qual área da sua vida você precisa de unção, poder, vida, revigoramento? Você vai decidir o quanto de Deus você recebe. Não é Deus que limita. É basicamente a nossa vontade, a nossa sede, a nossa fome. Jesus disse à mulher samaritana, se você soubesse a água que eu tenho para te oferecer, você me pediria a água de beber. Porque eu sou como um manancial. E você está pegando água em poço. 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso 4, a palavra de Deus vai dizer. A gente está fluindo, amém? Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, pode deixar aí. Apareceu a mais de... Quantos irmãos haviam aí? Fala mais forte, quantos irmãos? 500 irmãos. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos 12 e mais 500 irmãos. E basicamente, nesse período, Jesus disse, prestem atenção. Ele disse para 500 irmãos, falou, seguinte, eu vou mandar um presente para vocês, portanto, fiquem em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, porque eu tenho algo da parte de mim mesmo, que sou Deus, para te dar. Sabe o que aconteceu? Em Atos, capítulo 1, verso de número 15, quando o presente finalmente foi dado, naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de 120 pessoas. Dos 500 que viram Jesus ressuscitado, apenas 120 esperaram em Jerusalém. Você sabe? Antes de subir ao céu, Jesus ordenou a esses irmãos que esperassem aí, em Jerusalém. A chegada do Espírito Santo, quando isso aconteceu, não estavam todos. A minha pergunta para você, hoje, onde estavam todos os demais? O que estavam fazendo justo naquele dia? Como iam recuperar o que haviam perdido? Gui, mas o Espírito Santo, ele foi derramado depois, claro, mas e a experiência? E haver escutado o Senhor e seguido suas ordens? E haver perseverado naquilo que o Senhor havia falado? Experiência. Experiência não volta. Perdi. Você sabe, não sei se você já teve essa má experiência de não haver ido em algum evento da igreja. O que é que a gente escuta? Foi horrível. Não, você não sabe o que aconteceu. Tinha um endemoniado lá, coloquei minhas mãos,
Comecei a orar em línguas, foi cheio do Espírito. Não sei o que aconteceu. Parece que sempre quando eu não estou é melhor. Sim ou não? Chamei lá o discipulador lá, queria batizar um irmão. O que aconteceu? Foi batizado no Espírito. Fui para a conferência, Deus me lembrou, me chamou para ser pastor. E agora eu estou ferrado, me lasquei. Misericórdia, isso aqui não acontece aqui não. Me lasquei não, fui abençoado. Benditos são aqueles, bem-aventurados são aqueles que são escolhidos pelo Senhor. A única profissão do mundo que você não pode se colocar, se preparar é ser pastor. Ou você é escolhido ou você não é. Amém? Então é uma benção, foi só uma piada. Então eu quero te dizer que quando nós faltamos, o que acontece? Acontece tudo. Simplesmente a gente parece que perdeu um ano de vida. Aquele dia foi o melhor de todos. Não, porque a outra conferência foi boa, mas essa aqui, meu amigo, foi totalmente diferente. Parece que tinha um cara lá que ele colocava as mãos assim. Fui curado até da minha escoliose. São testemunhos como esse que nós escutamos. Sim ou não? Então, você sabe que esse grupo de 120 pessoas foram simplesmente pessoas que poderiam ter vivido a coisa mais extraordinária de todos. Imagina o testemunho, irmãos. Eu estava lá quando ele ressuscitou, quando cruzava as paredes como um fantasma. E eu também estava lá, quando o Espírito foi derramado. E agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu tenho Deus habitando dentro de mim. Eu sou um vaso de barro, mas dentro de mim tem um grande tesouro. Agora eu falo, eu profetizo, as coisas acontecem. Agora eu estou com os mesmos, entre aspas, poderes que Jesus. Eu posso fazer tudo por meio daquele que me amou. Eu tenho poder para ressuscitar mortos. Eu tenho poder para dizer para o Satanás, vá para fora, e a pessoa se torna livre. Eu tenho tudo isso dentro de mim, porque eu escutei a voz de Deus. Olha que testemunho extraordinário. Pense comigo, que desculpas poderiam dar os que não foram? Que razões seriam válidas para dizer não ao Espírito Santo? Em suas cabeças, não estavam dizendo não ao Espírito Santo, disseram não a uma reunião de oração. Existem muitos aqui que vieram, Gui, queria ouvir uma palavra, só está falando da conferência. Irmãos, eu quero te chamar para que você tenha o acesso daquilo que é poderoso. Existem ambientes, existe uma diferença entre a presença de Deus e a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus é o sim dos céus. É quando Deus abre os céus, quando as comportas do céu se abrem, e é tanta bênção, é tanto mover, é tanta glória de Deus, que eu não consigo nem controlar meu corpo, eu fico de joelho, eu começo a chorar, eu começo a ser cheio do Espírito, e minhas contas não dou a mínima, porque eu sei que Ele é poderoso, porque eu estou cheio do Espírito. É aquele lugar que aquela cantora famosa, Gabriela Rocha, chamava de lugar secreto. É aquele lugar onde o Senhor habita dentro de nós. E antes eu não sentia, mas agora eu sinto tão perfeitamente. Antes eu me sentia abandonado, mas agora Ele está falando comigo. Existe tanta presença, tanta unção, que é inegável sua existência. São ambientes como esse que o Senhor muda estações na nossa vida. Amém? Tem alguém precisando de uma mudança de estação aqui? Aleluia. Quando tratamos as coisas de Deus de maneira ordinária, irmãos, perdemos. Quero te dar uma chave espiritual, não menospreze a presença, a vida de Deus. Mas é só um culto, é só uma conferência. Não. É a conferência. É o culto. Tudo depende da sua sede e da sua fome. Aqueles que têm mais fome, eles recebem mais. Existe uma história na Bíblia, uma parábola da parte de Jesus, que ele conta que um homem chegou para trabalhar cedo pela manhã, o outro chegou um pouco mais tarde, e o outro chegou mais tarde, quase acabando o expediente. A palavra de Deus diz que todos receberam a mesma coisa. E levantou uma angústia. Aqueles que tinham trabalhado muito falaram, mas como isso é injusto? Bom, em que aspecto você está falando isso, Gui? Porque muitas vezes nós estamos na nossa célula e nós vamos ao culto, nós participamos das coisas, mas aí vemos o irmão que não vai nunca. Aí a gente fala, não vou chamar ele não. Ele nem vai nas coisas, ele não merece receber o mesmo que eu. Deixa eu te falar uma coisa, aquele que trabalhou menos vai ganhar o mesmo. Porque já fomos aqueles pecadores, legalistas. Mas deixa eu te falar uma coisa, geralmente é aquele que menos merece que mais recebe. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Aleluia. O dono do banquete ficou indignado com as pessoas, com as desculpas dos convidados. E aí a parte final é maravilhoso, versículo 23. Palavra de Deus do Lucas 14, 23.
A palavra de Deus vai dizer que ele falou, não, beleza. Eu não quero saber mais desses caras, não. Eu quero que venham os mancos. Então o Senhor disse ao servo, vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entrem para que a minha casa... Então o Senhor se deu conta de uma coisa. Já que esse povo não quis, tem quem queira. Então eu vou por aqueles que acham que são pecadores, aqueles que quase não vão à célula. Eles vão vir, em nome de Jesus. E a frase que me impacta aqui nesse contexto é até que a casa fique... Irmãos, essa conferência será um absurdo. Meu coração está queimando. Meu coração está me dizendo tantas coisas que vão passar. Tem gente aqui que mal sabe o que espera. Eita, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Conferências, momento de conferir, digitar rumos. É aquele tipo de testemunho que a gente escuta depois. Mas eu era de uma maneira, me tornei outra. Eu queria ir por um caminho, agora eu quero ir por outro. Por quê? Porque o Senhor liberou um novo caminho. Amém? Você sabe, eu quero contar uma última história. A história, basicamente, de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu preciso que você preste atenção. Já estamos terminando. Amém? Olha para mim. A última história. Isso pode mudar tudo. O melhor vinho fica pro... Aleluia. Deixa eu te falar. A palavra diz que Davi estava naquele momento num acampamento com toda a sua família, filhos, e eles estavam acampando, e ele tomou a decisão de guerrear uma guerra que Deus não havia dito para ele guerrear. Sabe o que aconteceu, irmãos? A palavra vai dizer que enquanto eles foram guerrear, os amalequitas começaram a saquear o lugar onde eles estavam. E qual que era o problema? Que foram os homens. Então quem é que ficou? Mulheres, filhos, e todo o tesouro ficou ali. Então, basicamente, eles foram saqueados completamente, porque entraram em guerras que Deus não havia colocado sobre a vida deles. Isso tem muitos princípios, mas eu não quero focar nisso. Eu quero focar num aspecto muito importante, porque quando eles voltaram, Davi olhou para tudo aquilo, destruído, casas, tendas, tudo queimado. Ele pegou e começou a chorar, ele se entristeceu. A palavra vai dizer que ele chegou numa crise tão grande, porque até os companheiros dele... Ele estava sofrendo ameaças. Você foi o culpado. Eu vou apedrejar você. Nós vamos te matar. Sabe o que Davi fala? É extraordinário. A palavra de Deus diz que Davi se ausentou e falou assim, e buscou renovo no Senhor. A palavra exata que o versículo diz é, ele recobrou ânimo no Senhor. Em meio à crise, irmãos, não é tempo de entristecer por um longo período de tempo. É um tempo de recobrar ânimo. E a palavra diz que ele tomou soldados e foi atrás dos amalequitas. Porém, não é tão simples assim. Por quê? Porque, basicamente, 600 homens foram. Quantos homens? Mas durante o caminho eles se depararam com um ribeiro, chamado Ribeiro de Bessor. Fala comigo, Ribeiro de Bessor. E a palavra vai dizer que 200 aproximadamente não quiseram cruzar o ribeiro. E ficaram na margem, e os outros 400 cruzaram. E o mais extraordinário é que os 400 foram capazes de matar os amalequitas. E quando eles mataram os amalequitas, eles reconquistaram aquilo que havia sido roubado, eles retornaram. Então eles estavam cheios de quê? Cheio de fortuna. Nós chamamos isso de despojo de guerra. Então eles voltaram cheios de despojo de guerra. E quando eles chegaram de volta ao acampamento, sabe o que aconteceu, irmãos? Aqueles que haviam cruzado o Ribeiro de Bessor, eles ficaram indignados. Não. Os que ficaram não vão receber o mesmo que nós. Eles têm que receber menos. Nós que fomos arriscar nossas vidas. O mais extraordinário, 1 Samuel, a palavra vai dizer que Davi respondeu. 1 Samuel 30, 24. A palavra vai dizer, olha o que Davi respondeu. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? Em outras palavras, vocês são tontos. A parte de quem ficou com a bagagem, ou seja, que não cruzaram o Ribeiro de Bessor, será a mesma de quem foi à batalha. Repete comigo, todos receberão partes iguais.
Esse todos vem do grego paz. O que significa? Todos. Você sabe, o despojo é herança. E a herança é de todos. Mas eles não merecem. Que bom. Mas é para todos. Às vezes você está na sua cela. Eles não merecem. Mas é para todos. Recebemos o dom da justiça e a abundância da graça. Todos recebemos. Irmãos, de verdade, essa conferência vai ser a melhor da nossa história. Você sabe por quê? Porque o Senhor não tem um aspecto de fazer algo pior do que Ele já fez. Não é o Deus que nós servimos. Deus sempre faz algo novo, e melhor, e maior, e mais impactante. O Senhor está te chamando para um novo nível de intimidade, de experiência. São em momentos como esses que tudo pode mudar. Amém? Eu queria chamar a banda aqui. Neste fim de semana, teremos um grande despojo a ser compartilhado entre nós. Eu quero te fazer um convite a não desistir de ninguém. Convide até que a casa fique cheia. Vamos! Essa é a última e final convocação. A conferência começa now, agora. Essa semana. Não é ano que vem, é agora. O Senhor está te convidando. Aleluia. Amém. Para acordar. Amém, irmãos? Quem vai estar comigo aqui na conferência? Aleluia. Irmão, eu quero finalizar. Depois a gente vai fazer o momento do compartilhar da ceia. Romanos capítulo... Não está no... Estou fluindo. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Romanos, ele vai dizer, prestem atenção, porque isso é muito importante. Tenho sido, pois, justificados pela fé, temos paz pelo nosso Senhor Jesus, aleluia. Verso seguinte, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas... E aqui ele vai fazer uma analogia. É como se fosse setinhas apontando a outras setinhas. A tribulação produz em nós perseverança. A perseverança, verso seguinte, produz em nós um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz em nós, bem forte. Fala mais forte. E sabe... De qual esperança o Senhor está falando aí? Da esperança em Cristo Jesus. E olha a afirmação do apóstolo Paulo. Verso seguinte. Essa esperança não nos... Eu quero te falar 3 versões desse mesmo texto. Não nos decepciona, não nos defrauda e não nos avergonha. Envergonha, quase espanhol. Deixa eu te falar, sabe o que quer dizer isso? Tudo aquilo que você espera no Senhor vai acontecer pela fé e porque está escrito, essa esperança no nosso Senhor não nos defrauda, não nos envergonha. Ele é poderoso para começar uma boa obra, você é uma boa obra e Ele vai terminar essa boa obra, porque Hebreus 12 fala que Ele começou, Ele é o autor e também será o consumador. A obra em nós será completa. Gui, voltamos ao princípio. Quem que vai determinar o quanto eu vou receber? Você mesmo. Quais são suas expectativas para a conferência? São muitas? Você vai receber muito. São poucas? Deus vai mudar lá. Você vai receber muito. Porque quando tem muita unção densa, não foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos? Capítulo 2, o que fala? Estavam todos reunidos, de maneira unânimes, e se esparciou como... línguas de fogo, e era um vento rocio, um vento forte. O que quer dizer isso? Estavam todos, e porque estavam todos reunidos, eles receberam mais de 3.000 homens. Essa semana seremos mais de 500 irmãos, recebendo uma nova unção, um novo vigor, um novo ânimo. Irmãos, vai mudar tudo, amém? Você crê nisso? Você crê verdadeiramente nisso? Coloque-se de pé então. Você sabe, a palavra de Deus vai falar. Lucas, capítulo 22, versículo de número 19. Presta atenção.
não se desconcentre. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de... Verso seguinte: da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Presta atenção naquilo que eu tenho para te falar agora, irmãos. Quando pensamos na vida de Jesus, lembramos de muitos milagres extraordinários. Eu já falei antes, ele curou muitos paralíticos, cegos, multiplicou pães, andou sobre as águas, ele até ressuscitou mortos. Tudo isso marcou profundamente a história e mostrou o poder de Deus. Mas há algo muito interessante. De tudo que Jesus fez, ele não pediu para que nós lembrássemos dele nesse aspecto. Ainda que nós falamos sobre essas histórias, a única vez que ele falou, ele fez um pedido para que nós lembrássemos dele, foi em sua morte. Ele não pediu que lembrássemos dele pelos milagres, nem pelas multiplicações que o seguiram, nem pelos sinais que realizou. O único memorial que ele deixou foi a sua morte. Jesus sabia que a sua morte seria o ponto central da nossa fé, porque foi na cruz que ele venceu o pecado, foi na cruz que o preço da nossa salvação foi pago, foi na cruz que o amor de Deus foi revelado da maneira mais sublime, da maneira mais eficiente e de maneira que não precisamos de outro que o faça novamente. Foi uma vez e foi para sempre. Por isso, cada vez que nos reunimos à mesa da ceia, não é apenas um ritual religioso, como faziam os fariseus. É um ato de memória, de gratidão e de fé. Memória, porque lembramos do sacrifício. Gratidão, porque reconhecemos que não poderíamos nos salvar sozinhos. E fé, 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 26, a palavra de Deus vai dizer assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele... É fé no aspecto de esperança que Ele vai retornar, porque anunciamos que Ele vai voltar, como diz a palavra, até que Ele vem. Então eu quero te dar, nesses últimos minutos, quero te dizer, ao participar da ceia, lembre-se, Jesus não quis ser lembrado pelos milagres, Ele quis ser lembrado pela morte da cruz. João 19:30, a palavra vai dizer que consumado é. Isso é muito poderoso, porque se está consumado, se foi pago, completou. Se está completo, pelas suas chagas nós somos curados. Se está completo, já não há condenação mais sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida, porque está feito. Não tem mais nada que podemos fazer, é só crer. A fé vem pelo ouvir, e quando eu escuto isso eu creio, e ao crer eu sou liberado. Aleluia.